Olá, galerinha. Hoje nós iremos fazer a resolução da atividade sobre porcentagem. Vamos lá? Questão número 1. Renato contratou um empréstimo de R$ 1.400 para pagar um mês depois com juros de 15% ao mês. Então aqui, ó, se vocês observarem, nós temos a primeira informação. Empréstimo de 1.400, 15% de juros. Ao final do mês, não podendo pagar o total, ele deu apenas uma parte de 750. Então aqui, ó, outra parte da questão. E para o restante, firmou um novo contrato nas mesmas condições. O valor do último pagamento foi. Então, pessoal, perceba o seguinte. Dividindo a questão em partes, Renato pegou um empréstimo de 1.400. Percebam que 1.400 representa para a gente o quê? 100%. Tudo bem? Como ele vai pagar um juro de 15%, ele vai pagar o que do valor? 115%. Tudo bem? Então, na primeira parte aqui da questão, nós vamos ter que calcular, ok? 115% de R$ 1.400. Tudo bem? Então, e esse valor a gente vai dividir por 100. Então, perceba, por que 115%? Porque o valor já era 100, como ele vai pagar juro de 15%, soma 100 mais 15, 115. Eu vou dividir por 100 por quê? É porcentagem por 100. A gente faz dessa forma, se vocês quiserem, pode fazer a regra de 3 também, ok? Mas a gente já faz aqui porque já facilita, eu já encontro o valor final. Cortando, ó, 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo, fica 115 vezes 14, nós temos aí 1.610. Bem? Então, ó, Renato teria que pagar 1.610. Só que, ao final do mês, ele só deu 750. Então, ó, veja, ele teria que pagar, né, 1.610. Só que ele deu só 750. Então, subtraindo aí, ele ainda ficou devendo o quê? R$ 860. Ele ficou devendo R$ 860. E o que é que a gente vai fazer com esses R$ 860? Ele disse aqui, ó, para o restante, firmou um novo contrato nas mesmas bases do anterior. O que significa nas mesmas bases do anterior? Vai ter que pagar 15% de juro, tudo bem? Então, ó, 860 para a gente representa agora 100%. Como ele vai pagar 15%, vai ficar o quê? Vou ter que calcular agora 115%, só que agora de 860. Tudo bem? Aí vou pegar esse valor, dividir por 100, porque é porcentagem, corto um zero em cima, zero embaixo, vou multiplicar 115 por 86, vai dar 9.890 e vou dividir esse valor por 10, tá? Cortando um zero em cima, um zero embaixo, a gente tem esse valor que Renato vai pagar, ou seja, o último pagamento dele, ele vai ter que entregar, devolver, né? 989, alternativa C. Tudo bem? Vamos à questão de número 2. Questão número 2. No supermercado, um produto foi posto em promoção com 20% de desconto sobre o seu preço de tabela por um período de 5 dias. Então, aqui a gente tem a primeira informação. 20% de desconto sobre o preço de tabela durante 5 dias. Concluído esse período, o preço promocional foi elevado em 10%. Com esse aumento, o desconto em relação ao preço de tabela passou a ter. Então, veja, vamos dividir a questão novamente por partes e vamos calcular, fazer os nossos cálculos. Veja, a questão não fala qual era o valor do produto. Então, se a questão não fala, a gente usa, a dica para vocês, a gente usa 100, tá? A gente usa 100. Porque como é porcentagem, 100 vai facilitar os nossos cálculos. Então, preço de tabela, R$ 100. O que é que diz lá no início da questão? Esses R$ 100, para a gente, ele representa o quê? 100%. Tudo bem? Como ele vai dar um desconto, tá aqui, ó. Como ele deu um desconto de 20%, então eu vou descontar, subtrair 20%. Ou seja, eu vou pagar do produto 80%. Bem? Eu vou pagar do produto 80%. Então, o que é que a gente vai fazer inicialmente? Calcular 80% de R$ 100, tá? Então, vocês podem usar a regra de 3, mas eu vou fazer dessa forma direto, ó.
80% porque ele deu desconto de 20. Então, 100% menos 20 é 80. Tá? Então, 80% de 100, eu vou pegar esse valor e dividir logo por 100. Tá? Por quê? Esse símbolozinho porcentagem significa por 100. Tudo bem? Então, ó, dividindo aqui, ó, corta 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo, só fica aqui 80. A palavra de matemática é multiplicação. Então, 80 vezes 1, 80. Tudo bem? Então, depois do desconto de 20%, o produto ficou em R$80. Tá ok? Só que a questão diz, concluído esse período, o preço foi elevado, ó, foi elevado em 10%. Ou seja, o preço aumentou 10%. Então, veja, esses R$80, que é o preço do produto, representava 100%. Como elevou 10%, ele vai passar a ser 110%. Então, vou ter que fazer esse cálculo. Vou calcular quanto é 110% do valor que a gente encontrou, que foi 80. Vou dividir esse valor por 100, ó. Corta um zero aqui, zero aqui, outro aqui. Fica 11 vezes 8, que dá 88. Tudo bem? Então, perceba aqui. Após todo esse processo, desconto de 20%, aumento de 10%, o produto ficou em R$88. Tá certo? Só que a questão diz para a gente assim, com esse aumento, ou seja, o aumento de 10%, o desconto em relação ao preço de tabela passou a ter. Então, a pergunta final é, qual foi o desconto final, do valor final, em relação ao preço de tabela? Então, perceba que o preço de tabela era R$100. Como eu disse, e o preço final, 88, ok? Então, ó, descontando aqui 100 menos 88, ou seja, o desconto foi de R$12. Não confunda reais com porcentagem. O desconto foi de R$12, tudo bem? Aí ele quer saber o seguinte, esses R$12 em porcentagem seria quanto? Ó, por isso que a gente usou o valor de tabela R$100, porque aí fica simples, ó. Último cálculo aqui. Então, ele quer saber, ó, o desconto. Qual foi o desconto? R$12 em relação ao preço de tabela. Qual o preço de tabela? 100. Tudo bem? Então, 12 por 100. Que 12 por 100 é 12%. Tudo bem? Então, a alternativa correta, a alternativa D. Vamos à questão de número... Questão 3 diz assim, uma caixa tem 46 bombons de morango e 4 de menta. Quantos bombons de morango devem ser retirados? Tá? Ó, quantos bombons de morango devem ser retirados para que o percentual de bombons de morango na caixa seja de 60%? Tudo bem? Então, vamos responder essa questão de duas formas, tá bom? Então, a primeira diz assim, ó, 46 bombons de morango e 4 bombons de menta dá um total para a gente de 50 bombons. Tudo bem? Então, ao todo, 50 bombons. Aí, o primeiro modo a gente vai fazer por tentativa, usando as alternativas que ele deu para a gente, tá? Então, perceba na questão, ele quer que os bombons que sejam retirados, ó, os bombons que sejam, ele quer que sejam retirados, são os bombons de morango. Bombom de morango, tudo bem? Então, veja. Na letra A, eu posso tirar 50 bombons de morango? Não. Se eu só tenho 46, como é que eu vou tirar 50? Então, a letra A, ó, você vê que não é possível tirar 50 bombons de morango. Só tenho 46. Na letra B, vamos analisar. Ó. Ao todo, eu tenho 40, né, e 6 bombons de morango. 46. Se eu tirar 42, que é o que a letra B diz, então vai ficar o quê? 46 menos 42 fica 4 de morango. São quantos de menta? São 4 bombons de menta. Então, 4 de bombons, 4 bombons de morango, 4 de menta, ó, fica quantidades iguais. Ou seja, isso aqui é 50% para um, 50% para outro. Não é isso?
não dá os 60 que ele disse. Então, a questão B também não. Analisando a alternativa C. Veja, eu tenho 46 de morango, na questão diz. Tirando 40, que é a alternativa C, vai ficar o quê? 6. Não é? Ó, fica 6. 6 de morango e 4 de menta. Perceba que aqui, ó, eu tenho um total de quanto? 10 bombons. 6 de morango e 4 de menta. Então, veja, 6 de morango em relação ao total que é 10, ó, transformando isso aqui em porcentagem é bastante simples. Porcentagem, o denominador tem que ficar 100, não é? Então, ó, como o denominador aqui é 10, para ficar 100, vou multiplicar por 10. E aqui vai ficar ó, 6 vezes 10, 60, não é? 10 vezes 10, 100, ou seja, 60 por 100 é 60%. Tudo bem? Então, ó, ficou o que a questão pedia. Tudo bem? Então, a alternativa correta, letra C. Agora, vamos fazer de um segundo modo. Pessoal, perceba o seguinte. Na questão, diz que ele quer que a quantidade de morangos fique o quê? 60%. Consequentemente, a quantidade de menta tem que ser quanto? 40%. Confere? Se ele quer que morango é 60, então menta vai ser 40 para completar o 100. Então, veja, ó, na questão diz o seguinte, são quantos bombons de menta? São 4. São 4 bombons de menta que representam o quê? 40%. E os 60% de morango? Tem que ser quantos bombons? Desculpa aqui, é porque a gente já sabe da resposta. Mas aqui teria que ser X. Não é? X. Então, resolvendo aqui, ó. X vezes 40 fica 40x. Não é? Igual 4 vezes 60 fica 4 vezes 60. Tá? Levando para aqui, ó. Perceba que eu vou simplificar aqui, ó. Esse zero aqui eu posso cortar com esse zero desse lado. Aqui ficou o número 4, que eu posso cortar com esse 4 aqui. Então, fica somente, ó, x igual a quê? A 6. Tudo bem, ó? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a quantidade de bombons de morango tem que ser 6. Então, ó, se eu tinha 46 de morango no início da questão e eu tenho que ficar com 6, então subtrair 6, então eu tenho que tirar 46 menos 6, 40, ok? Alternativa C. Vamos à questão de número 4. A questão de número 4 diz assim, para aumentar as vendas do início do ano, uma loja de departamentos remarcou os preços de seus produtos 20% abaixo do preço original. Tá? Essa é a primeira informação. Quando chegam ao caixa, os clientes que possuem o cartão fidelidade da loja têm direito a um desconto adicional de 10%. Se tiver o cartão, desconto de 10%. Um cliente deseja comprar um produto que custava R$50, só que R$50 ó, antes da remarcação. E esse cliente ele não possui o cartão fidelidade da loja. Tudo bem? Aí a pergunta é, se esse cliente possuísse o cartão fidelidade da loja, qual seria a economia que ele iria obter ao efetuar a compra? Tá? Então, vamos analisar a questão aqui. Inicialmente, eu sei que o produto custava R$50, só que R$50 antes da remarcação. E a questão aqui, no início, ó, diz que remarcou, né, com 20% abaixo. Então, o primeiro cálculo que eu vou ter que fazer aqui é calcular, não é? Ó, calcular. Veja, R$50 representa 100%. Como ele vai baixar 20%, então eu vou calcular o quê? Só 80%. Esse produto vai valer 80%. Perceba, ele custava R$50. R$50 é 100%. Como ele vai descontar 20, então 100 menos 20, 80. Então esse é o valor do produto. Aí eu vou calcular 80 de quanto?
de R$50. Calcular 80% de R$50 é multiplicar 80 vezes 50 e o resultado dividir por 100. A gente faz assim porque já fica de forma direta. Ó. Esse zero aqui corta com esse zero, esses outros zero em cima corta com esse. Então, aqui só fica 8 vezes 5, que é 40. Por que 8 vezes? Essa palavrinha de em matemática, quando eu quero calcular alguma coisa de outra, é multiplicação. Então, meu produto, depois dos 20% de desconto, passou a ser R$40. Então, gente, ó, perceba o seguinte, esse era o valor, é o valor que o cliente vai pagar. Ele vai pagar R$40. Por que R$40? Porque ele não possui o cartão fidelidade, tá bom? Então, esse é o valor que ele vai pagar. Aí a questão pergunta para a gente assim, ó, e se ele possuísse o cartão fidelidade? Se ele possuísse o cartão fidelidade, perceba que ele ia ter um desconto a mais de 10%, tá? Então, tá aqui, ó, desconto adicional de 10%. Então, eu vou ter que calcular aqui, ó. Veja, R$40 aqui agora representa para a gente o quê? 100%. Então, se ele vai descontar 10%, eu vou pagar só 90% desse valor. Qual é o valor? 90% de 40. Dividindo por 100, porque é porcentagem, não é? Ó, corta um zero em cima, zero embaixo, zero em cima, zero embaixo, fica 9 vezes 4, que dá 36. Então, ó, se ele possuísse o cartão fidelidade, ele iria pagar R$36. Como ele não possui, ele vai pagar 40. Aí a questão fala sobre isso, ó. Caso ele possuísse cartão fidelidade, qual seria a economia? De 40 para 36, né? A economia é o quê? R$4. Alternativa letra D. Questão de número 5. Em uma indústria, o setor de qualidade constatou que um lote com 4.500 peças, 180 apresentavam algum defeito. Para um lote ser aprovado, para ele ser aprovado, é necessário que o número de peças com defeito seja inferior a 3%, ou seja, peças, não é? A questão diz que peças com defeito tem que ser inferior a 3%. Se for inferior a 3%, é aprovado. Se não for, é reprovado, tudo bem? Aí a questão pergunta para a gente. Nesse caso, o lote foi aprovado ou reprovado? Então, veja. Quantas peças inicialmente eu tinha? 4.500. Dessas 4.500, 180 estavam com defeito. Então, ó, se você observar aqui, a gente vai ter que calcular a porcentagem dessas peças com defeito, porque a regra é essa, ó. A regra é essa. Para ser aprovado tem que ser inferior a 3%. Fazendo de forma básica uma regra de 3, ó, a gente sabe que 4.500 peças representa o quê? 100%. Tudo bem? E a pergunta dele, e 180 peças que estão com defeito irão representar quantas? Tá? Então, ó, quantos por cento? Fazendo a regrinha de 3 aqui, a gente tem 4.500, né? Vezes x igual a 180 vezes 100. Tudo bem? Vou levar para aqui, vai ficar. Ó. Gente, perceba que aqui a gente pode, ó, posso cortar 2 zeros desse lado da igualdade e 2 zeros também desse lado da igualdade. Então, fica aqui, ó, 45x igual a 180. Ok? Então, ó, aqui a gente quer o valor de x. Então, x é igual a 180 dividido por 45. Tudo bem? Pessoal, nesse caso aqui, se você não tem facilidade em efetuar essa divisão, você pode simplificar, ó, isso aqui, ó, por exemplo, por 3. Tá, ó, então, 180 por 3 dá 60, não é isso? 45 por 3 dá 15. Então, ó, se a gente dividir 60 dividido por 15, dá o quê? 4. Tá? Então, a resposta aqui, x,
é 4%. Então, veja, a questão apresentou 180 peças com defeito e essas 180 peças com defeito representa 4%. Aí, veja, tá diferente, ó. Para ser aprovada, tinha que ser menor que 3. Então, como foi maior que 3, a alternativa correta aqui é a letra A. Esse lote foi reprovado com 4% de peças com defeito. Tudo bem? Obrigado, até a próxima. Inscreva-se no canal.